Ele não queria dinheiro e não queria poder. Ele queria provar uma coisa, que você é igual a ele. O Coringa de The Dark Knight não é apenas um vilão. Ele é uma teoria, uma experiência social com maquiagem borrada. Enquanto todo mundo via um criminoso caótico, ele estava conduzindo um teste. E a pergunta do teste era simples: quanto tempo leva para uma pessoa boa quebrar? Desde a primeira cena, o assalto ao banco, algo fica claro. Ele não confia em ninguém. Cada integrante da equipe mata o outro, não por ódio, mas por instrução. Não! Aposto que o Coringa mandou você me matar assim que entregasse a grana. Não. Eu mato o motorista do ônibus. Que motorista? De que ônibus? Elimine o intermediário, elimine a lealdade e elimine a ilusão de parceria. No final, sobra ele. E ali já existe uma mensagem. A confiança é uma construção frágil, o interesse é mais forte. O Coringa não acredita em laços, ele acredita em gatilhos. Mas o que torna esse personagem diferente não é o caos, é a lucidez. Ele entende algo que a maioria das pessoas ignora. A sociedade é estável, até ser pressionada. Ele não quer destruir Gotham com bombas. Ele quer destruir a ideia de moralidade inabalável. Então, ele escolhe o símbolo máximo da ordem. O Harvey Dent, o Cavaleiro Branco, o Homem da Justiça, da Esperança e da Ética. Só que ele não tenta matar o Harvey, mas sim transformá-lo, porque apesar de matar provar a sua força, corromper prova teste. Existe uma diferença enorme, e aqui começa a parte que mexe com você. O Coringa não se vê como vilão, ele se vê como honesto. Eu não sou um monstro, eu só estou à frente da curva. I'm not a monster. I'm just ahead of the curve. Ele não usa máscara social, ele já assumiu o que todos escondem: o desejo por poder, a vontade de vingança e o prazer no controle. Ele não acredita em moral, ele acredita em circunstâncias. Quando as coisas apertam, essas pessoas civilizadas se devoram. Essa frase não é ameaça, é um diagnóstico. E ele decide provar isso com um experimento cruel. 2 barcos, um com civis e os outros com prisioneiros, cada um com um detonador do outro. Explodam ou morram. E é aqui que o filme deixa de ser de ação e vira um espelho, porque a pergunta não é o que eles vão fazer, a pergunta é o que você faria. Quando o medo é real, a ética permanece? Ou ela era apenas o luxo de tempos seguros? O Coringa acredita que a moralidade é confortável enquanto o estômago está cheio, mas quando a sobrevivência entra na sala, os princípios saem pela janela. Então, algo acontece. Ninguém aperta o botão, nem os criminosos e nem os cidadãos. E por alguns segundos a tese dele falha, mas não completamente, porque ele não precisava que todos quebrassem, ele só precisava que uma pessoa quebrasse, e ele consegue. Harvey Dent. A transformação mais brutal do filme não é física, mas sim psicológica. No começo, o Harvey é o tipo de homem que acredita na justiça, mas termina acreditando no acaso. E uma moeda acaba tendo o poder de decidir quem vive. Não é mais sobre certo ou errado, mas sim sobre probabilidade. O Coringa venceu ali, porque ele provou que basta um trauma para desmontar uma identidade inteira. E é isso que torna essa história tão perturbadora. Identidade não é fixa, é estável, até não ser. Também não sei o que vai rolar. O mundo é cruel. E a única moralidade no mundo cruel é o acaso. Imparcial. Sem preconceitos. Justo. Você acredita que é paciente até alguém cruzar o seu limite. Você crê que é leal até o custo ficar alto demais. Você acredita que é forte até algo que ama ser arrancado de você. O Coringa não cria monstros, ele revela potenciais. Loucura, como você sabe, é como a gravidade. Só precisa de um empurrãozinho. E talvez seja isso que incomoda tanto. Ele não é algo tão distante ou oposto da ideia moral. Ele é uma versão sem filtro do que existe em todos. A diferença entre você e ele pode ser apenas contexto. Eu acredito que o que não nos mata só nos deixa mais estranhos. Mas agora vamos um pouco mais fundo. Por que ele quer provar isso? Porque se todo mundo pode quebrar, então ninguém é melhor que ele. Se a moralidade é frágil, então ele não é o errado, ele é honesto. E existe algo profundamente humano nisso, porque quando alguém cai, ele quer provar que o mundo sempre foi sujo, porque se o mundo é corrupto, ele não precisa se sentir culpado. A moral deles, a honra,
É uma piada ruim. Se esquecem, é o primeiro sinal de problema. As pessoas são tão boas quanto o mundo permite. Eu vou mostrar, quando tudo acabar. Essas tais pessoas civilizadas vão comer umas às outras. O Coringa não suporta a ideia de que algumas pessoas são realmente boas, porque isso o contrariaria e o condenaria. Então ele tenta arrastá-las para o próprio nível dele. Ele provoca, humilha e manipula. Ele cria o caos calculado, não por diversão apenas, mas para validar a própria visão. E aqui entra o contraste final. O Batman não luta contra o caos, ele luta contra a desesperança. Ele entende algo que o Coringa ignora. Ser humano não é ser perfeito, é escolher, mesmo sob pressão, mesmo com medo, mesmo sangrando. O verdadeiro conflito do filme não é físico, mas sim filosófico. É niilismo contra a responsabilidade. É nada importa contra minhas escolhas importam. O Coringa acredita que todos são egoístas no limite. Já o Batman acredita que mesmo falhos, podemos escolher diferente. E quando o Batman assume a culpa pelos crimes de Harvey, ele faz algo que o Coringa jamais faria. Ele sacrifica a própria reputação para preservar a esperança coletiva. E isso destrói a lógica do caos. Porque o caos precisa de egoísmo, precisa de autopreservação e de vaidade, mas naquele momento alguém escolhe perder para proteger algo que é maior. Isso muda o estado emocional da história, porque até então o filme te empurra para o cinismo, te faz duvidar da humanidade e questionar os princípios, mas no final ele te deixa com a responsabilidade de que a natureza humana tem sombra, mas também tem escolha. O Coringa é fascinante porque ele fala o que muitos pensam, mas escondem. Ele é a voz da frustração, do ressentimento e da descrença, mas ele também é prisão, porque viver acreditando que tudo é caos é desistir antes mesmo de tentar. Eu sou um agente do caos. E sabe, a chave pro caos é o medo. E talvez seja por isso que esse personagem marcou tanto. Não foi apenas a atuação lendária do Heath Ledger. Good evening, ladies and gentlemen. We are tonight's entertainment. Foi a energia, a imprevisibilidade, a sensação de que ele estava sempre 1 ou 2 passos à frente. Ele não reagia, ele conduzia e calculava, ele entendia o medo. E quem entende medo, controla pessoas. Mas aqui está o ponto que muda tudo. Controle baseado em medo é instável. O Coringa consegue quebrar indivíduos, mas não consegue destruir a ideia de escolha. E é isso que o derrota. No fim ele prova que o ser humano pode quebrar, mas também prova sem querer que o ser humano pode resistir. E agora a pergunta volta para você. Se alguém pressionar seus limites, quem apareceria? Sua versão civilizada ou a caótica? Você é moral ou apenas confortável? Porque no final, o Coringa não é sobre maquiagem e nem sobre risada. Não é sobre explosões. Ele é sobre a identidade, sobre pressão. E a verdade mais confortável de todas é essa. Talvez você não saiba exatamente quem é, até o dia em que tudo dá errado. E quando esse dia chegar, você vai virar a moeda ou vai fazer uma escolha. O Coringa acredita que todos caem. Batman acredita que podemos escolher ficar de pé. E agora, a decisão não está em Gotham, mas sim em você.